Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Verônica e neste vídeo eu vou trazer para vocês alguns comentários sobre o livro Corpo Certo para Você, que é um livro do Access Consciousness. Para quem não sabe, o Access Consciousness ele reúne ali várias técnicas e abordagens para ajudar a trabalhar aspectos energéticos da nossa vida, trabalhar as famosas crenças limitantes, que no Access nós chamamos muito de pontos de vistas. Então, basicamente, de forma bem resumida, o Access Consciousness é isso. E esse livro é um livro do Dan, que é um dos fundadores, e ele traz um pouco sobre essa abordagem de como nós nos relacionamos energeticamente com o nosso corpo e como que isso interfere em todos os aspectos da nossa vida. E aí eu separei alguns pontos principais do livro, que foram aqueles que mais me chamaram a atenção, e eu vou trazer aqui para vocês, mais como curiosidade, e esses temas também podem ser contribuição aí para a vida de vocês. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre essa consciência corpórea da energia e o quanto nós somos magnéticos no que se refere ao entendimento de energias externas e às vezes nós não somos muito conectados com isso. Vocês já devem ter sentido que às vezes a gente entra em um local e a gente sente o clima mais pesado, ou a gente sente mal-estar. Às vezes na nossa própria casa a gente fala assim, nossa, que estranho, tem alguma coisa estranha, porque eu não estou me sentindo bem e não é o normal, ou seja, nas mesmas condições que eu estou agora, em outro momento eu estaria me sentindo super bem, e por que agora eu não estou me sentindo bem? E às vezes a gente capta essa vibração de outras pessoas. E sobretudo pra gente, não sei, pelo menos eu convivo com meu esposo, para pessoas que moram com outras pessoas, sejam com familiares, esposo, filhos, todas as pessoas que convivem com a gente compartilham muita energia com a gente. E é muito importante nós estarmos muito atentos, isso aqui é mais um comentário meu em relação ao que eu aprendi ali do livro, que é muito importante nós estarmos atentos a essas energias que são trocadas. Às vezes, depois que eu li o livro, às vezes eu sinto assim que, nossa, eu acordo com uma certa irritabilidade. E aí eu fico me perguntando, né, e uma coisa que o livro traz muito de perguntar a quem pertence isso. E o Access traz essa pergunta como uma oportunidade de você não assumir coisas que não são suas. Quando você usa essa pergunta, a quem pertence isso, é uma oportunidade de você refletir e não assumir tudo como seu. No livro ele fala do estado de ambiguidade. E é muito interessante quando ele explica isso, porque é justamente o que essa frase traz, que é essa questão de não assumir como teu. Será que essa irritabilidade é minha? Eu não sei, pode ser que sim, mas pode ser que eu esteja absorvendo do meu esposo, pode ser que eu esteja absorvendo do meu filho, pode ser que eu esteja conectada com uma pessoa que está em outro país, ou a uma vizinhança, uma pessoa a muitos metros de distância de mim, e eu estou absorvendo aquela energia, seja do ambiente também, às vezes é do ambiente do seu bairro, às vezes é do ambiente do seu país. Eu lembro nas eleições, o clima ficou extremamente denso, assim, as pessoas que são mais sensíveis, eu acredito que todas elas perceberam isso, e ficava muito nítido que era uma coisa, pelo menos pra mim, que era uma coisa que não era minha, assim, aquela angústia, aquela insatisfação, aquela raiva, que não era minha, ou seja, era do ambiente do nosso país, que a gente compartilha, obviamente, do inconsciente coletivo do nosso país, e a gente acaba absorvendo ali algumas questões. E se nós não estamos atentos e perceptivos para isso, a gente acaba assumindo como nosso coisas que não são nossas. E nisso é muito importante a gente sempre estar, primeiro, consciente e atento às nossas emoções, aos sentimentos, aos pensamentos. O Access fala, inclusive, que até os pensamentos que nós temos, a grande maioria deles não são nossos. Então, são pensamentos que nos visitam ali, mas que não são nossos enquanto criadores, enquanto pertencimento. Então, nós podemos sempre questionar. Às vezes, você se para pensando coisas muito negativas, às vezes pensando em coisas que são destrutivas mesmo, e você pode se questionar, esse pensamento é meu? A quem pertence isso? E aí tem a outra frase que eu devolvo ao remetente com consciência anexada. E isso não é para levar nenhum mal para a pessoa, pelo contrário, é mais para você justamente ressignificar isso. Se está vindo uma energia muito negativa, e é uma coisa que o Access fala também, que não existe bom nem mal, ou seja, energia negativa, positiva,
existe energia e você pode transmutar essa energia. E com isso, você pode fazer essa pergunta: a quem pertence isso? E eu devolvo a remetente com consciência anexada. Ou seja, eu escolho usar a minha consciência e a minha escolha para transmutar aquilo e devolver algo positivo para outra pessoa. Outro aspecto muito importante é nós estarmos conectados com aquilo que traz alegria, leveza, prazer para o nosso corpo. E nós podemos perguntar também para o nosso corpo o que traz mais alegria para ele, o que é prazeroso para ele. Ele fala no livro que é muito importante nós começarmos pela manhã sempre com essa pergunta, perguntando para o nosso corpo o que ele quer fazer naquele dia, o que vai ser divertido para ele fazer, como ele pode ter um dia mais feliz contigo, como ele pode te ajudar a ter um dia mais feliz. E ele traz esse conselho de nós começarmos o dia nos conectando com a energia do nosso corpo, nos conectando com ele. Outro aspecto super interessante que ele traz também é a questão de relacionar o corpo com o dinheiro. E ele fala que cuidar do dinheiro tem a ver com cuidar do nosso corpo, assim como cuidar do nosso corpo tem a ver com cuidar do dinheiro. E muitas vezes a gente não assume a nossa vida como nossa, não assume o nosso corpo como nosso, não assume as nossas escolhas. Às vezes a gente vive muito pautado no que o outro vai pensar, escolher pelo outro, ou as escolhas da nossa vida sempre ser direcionada para estar em consonância ou de acordo com o que outras pessoas vão pensar ou vão julgar, ou as pessoas que convivem contigo também. E isso nos coloca nesse espaço de pouca conexão, ou às vezes ausência de conexão com a energia do nosso próprio corpo. E ele traz isso, né? Quando você está muito conectado com o seu corpo, com o cuidado dele, tudo que nós fazemos, ou pelo menos grande parte das atividades que nós fazemos, tem a ver com a manutenção do nosso corpo físico, ou seja, a gente se alimenta, a gente se cuida, a gente compra roupa, a gente quer viver em uma casa confortável, e tudo isso está mais conectado com o nosso corpo em si do que com o nosso ser. E ele chama atenção para isso. Eu achei super interessante porque era uma visão que eu não tinha até o momento. O quanto que nós trabalhamos e o quanto que nós criamos para a nossa vida justamente para cultivar e para manter o nosso corpo físico. E o quanto que isso é importante. E o quanto que isso está conectado também com a energia do dinheiro. E até uma pergunta que nós podemos fazer, né? Como o nosso corpo pode nos ajudar a gerar mais dinheiro, a gerar mais prosperidade para a nossa vida, porque essa prosperidade ela também vai impactar em bem-estar para ele. E como nós podemos gerar mais bem-estar, mais prazer, mais alegria para o nosso corpo a partir do dinheiro que nós manifestamos também, da prosperidade que nós manifestamos na nossa vida. Porque às vezes a gente fica também num aspecto muito psicológico de querer dinheiro, querer prosperidade, querer aumentar a nossa renda. E às vezes a gente esquece de reverter isso em bem-estar para a nossa vida, tanto o aspecto psicológico quanto o aspecto do nosso próprio corpo. Então é importante a gente manter esse equilíbrio, tanto contar com a ajuda do nosso corpo para manifestar mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância para a nossa vida, assim como contar também com essa consciência de saber reverter tudo isso que nós conquistamos do ponto de vista material, que o nosso corpo nos ajuda a conquistar, né? Através dele que nós trabalhamos, é através dele que nós entregamos nossa energia para o mundo, pelo menos para esse mundo físico que nós vivemos. Então, como que a gente pode pegar tudo isso também e conseguir reverter em coisas que são prazerosas para o nosso corpo, que nos trazem bem-estar, que nos trazem alegria? Isso é um aspecto bem interessante também.